Então, vamos lá. Vamos, então, finalizar hoje o livro O Duplo Como Funciona, e a gente vai para o capítulo final, que é o capítulo 35. Então, para quem não conhece esse livro, né, ou está caindo de paraquedas agora, esse livro aqui é a narração das conversas entre Jean-Pierre e um menininho de 10 anos, chamado Aurélien, que se encantou, né, com a teoria e fez um monte de perguntas para o Jean-Pierre, e ele aqui então traduz. Esse livro se resume na conversa entre Jean-Pierre e Aurélien, a Lucille, que é a mulher do Jean-Pierre, e a Françoise e o Charles, que são os pais do menino. Tá? E esse menino ele teve um problema, que ele não queria ir para a escola mais, porque havia uns menininhos que faziam que amedrontavam ele, faziam bullying. E no último capítulo, o pai do Aurélien conseguiu dar parte na polícia para esses meninos não continuarem, né? Então, o último capítulo, que é o capítulo 35, se chama A Prova Final. Então, Jean-Pierre diz: os terroristas foram liberados, né, da polícia somente com uma ordem de distanciamento da escola do Aurélien. O Aurélien se sentia muito encurralado e já não queria mais ir para a escola, mas ele aceitou ir comigo. E eu falei: a despreocupação é uma qualidade. Eu digo isso para ele no trajeto para o colégio. Um dia eu fui visitar um camponês que vivia numa granja que estava bastante longe da pista central. Quando eu abri a grade, um cachorro muito grande veio carinhosamente lamber a minha mão. Eu acariciei esse cachorro e entrei devagarzinho pelo caminho cheio de barro. Quando eu cheguei na granja, eu abri a porta e entrei na cozinha, acompanhado pelo cachorro. Os membros da família que estavam comendo me olharam atônitos. E se fez um silêncio de morte. Você sabe por quê? E o Aurélien disse: porque você entrou sem chamar ninguém. Não, porque eu havia chegado até eles sem nenhum problema, pois esse cachorro era muito mau e todo mundo o temia. Nunca ninguém havia feito o que eu acabava de fazer. Provavelmente o animal feroz não havia sentido nenhuma agressão da minha parte. E para tudo isso, eu devo dizer que eu ignorava esse perigo. E o Aurélien pergunta: mas que relação tem essa história comigo? Os meus agressores são muito piores do que os cachorros. Jean-Pierre diz: aquele que tem medo a um animal ou a um homem atualizará no seu dia a dia um futuro capaz de justificar o seu medo. Ele se transformará, então, num adversário potencial que o animal ou o homem tentará agredir. E o Aurélien diz: você vai ficar toda a tua vida fechado nesse buraco? Não, perdão, o Jean-Pierre diz: você vai ficar toda a sua vida fechado no buraco, você tem que enfrentar os perigos. Confie em mim, adiante. Prove você mesmo que os teus pensamentos são superiores aos teus atos. E aí o Aurélien diz: mas então, o que eu devo fazer? Jean-Pierre responde: segue o teu caminho e pede proteção ao teu duplo. Essa proteção só depende dos teus pensamentos. Para minha grande surpresa, Aurélien volta em direção contrária ao colégio, porque ele vê os seus agressores que estavam vindo. Querendo que seja totalmente responsável e pensando que podia voltar e me pedir ajuda com um triste olhar,
eu parto em sentido inverso e dou a volta, para mostrar a ele a confiança absoluta no porvenir e no seu potencial. Um pouco mais longe, eu me cruzo com o Charles, que é o pai do Aurelien, que seguia. Então, o Aurelien voltou, começou a fazer o caminho de volta, e o Jean-Pierre seguiu e encontrou o pai. Então, de repente, quando estamos juntos, vemos que Aurelien retorna e vai direto, passa pelo lado dos seus agressores, que começam a correr, sem se meter com ele. O Charles, que é o pai do Aurelien, fica de boca aberta até o momento em que o seu filho volta em nossa direção, com um amplo sorriso e nos faz um sinal de vitória. E então o pai do Aurelien diz: isso é quase incrível. O que você falou para ele? Eu disse que o seu duplo está com ele e que ele não corre nenhum risco. E se ele não fosse ajudado? Pergunta o Charles. E Jean-Pierre responde: por que você sempre tem que pensar o pior se não é para fazer disso realidade? Conclusão. O Aurelien pergunta: você preparou bem a tua conclusão, Jean-Pierre? Por quê? A minha professora diz que sem uma boa conclusão não existe bom texto. E você já sabe que muitas pessoas leem primeiro o final para poder saber do que vai o assunto e se é interessante. E o teu é mais que apaixonante, é revolucionário. Eu antes não sabia como podia fabricar um bom futuro, e isso é genial. Jean-Pierre diz: o mais genial é o conhecimento, perdão, e repetir continuamente a quem queira escutá-lo, de maneira que atualizemos a cada momento um futuro existente para viver, sabendo ao mesmo tempo que esse futuro pode ser muito perigoso, já que está fabricado por todo o mundo desde 25 mil anos. Entretanto, também sei que aquele que consiga se manter em uma relação com o seu duplo já não tem angústia, nem estresse, nem dúvida. Se toma consciência do perigo, já não alimentará nunca mais o medo que arrastará o nosso mundo em direção ao caos. Que você saiba que ninguém impede a ninguém de fabricar futuros agradáveis. Que você, claro que acaso o que é agradável para mim pode ser desagradável para você. E nisso eu estou totalmente de acordo. E o Aurelien diz: menos ainda quando você fala de coisa científica que não tem que se esquecer. Não pense, e aí ele fala: não pense em fazer aos demais o que não quer que os demais pensem em fazer a você. Sim, não, muito cuidado, porque isso complica o nosso futuro. E Jean-Pierre diz: não se esqueça de dizer que o nosso duplo está sempre aí e que é o único que pode corrigir o porvenir que nós incomodamos durante tanto tempo, com a condição de que lhe deixemos que nos ajude. Não diga nada mais, pois no final do livro o leitor deve ficar com vontade. Senão, não tentará entender o que eu entendi. É muito. Deve descobrir por si mesmo. E o que é esse demasiado ou esse muito para você? Pergunta Jean-Pierre. Ser feliz a cada momento e saber que a minha felicidade ocasiona a felicidade da minha mãe, do meu pai, da minha namoradinha, do meu cachorro, do meu vizinho, das minhas células, do mar, do vento, das nuvens e até das galáxias. É demasiadamente genial. Sobretudo, o mundo que, por fim, vai poder entender isso. E isso tudo é graças a você, a Lucile, e talvez graças também a um pequeno homenzinho como eu.
E Jean-Pierre diz, então, controla os teus pensamentos para criar o melhor potencial, sabendo que nunca chegará ao limite. E aí ele termina aqui dizendo assim, nem moralizador, nem crítica. Esse livro tem por objetivo principal nos trazer a ajuda necessária para solucionar os nossos problemas sem responsabilizar a ninguém que não seja nós mesmos. Ao longo dessas linhas, nós tentamos explicar e fazer entender o princípio vital do alfa e do ômega, do passado e do futuro. Um princípio vital que nos conduz certamente ao controle de cada um dos nossos pensamentos. A vocês corresponde dizer se essa obra alcançou o seu objetivo principal, ou seja, de ser úteis e saudáveis no caminho da nossa própria vida. Então, aqui eu queria destacar, gente, o seguinte, e eu queria pedir a ajuda de um dos meus mentorados aí, que puder, porque eu sei quem já conseguiu, mas quem quiser falar, se ninguém se oferecer para falar, pode ser a Odete mesmo. É o seguinte, aqui ele fala do poder, né, que o nosso pensamento tem. Jean-Pierre sempre diz que nós somos capazes de criar o ladrão, né? E através dos nossos pensamentos. Então, se eu tenho ao lado uma pessoa e eu começo a pensar que aquela pessoa é capaz de me roubar, eu vou estar criando esse futuro potencial. E o futuro, que é quem nos envia informações durante o dia, vai estar a postos para me provar que eu tenho razão. Sempre que for para eu ter razão, os parasitas eles vão estar continuamente empenhados em que isso aconteça. Então, existe uma coisa que a gente trabalha e eu ensino melhor na Quarentena da Benevolência, que é um projeto onde eu acompanho durante 40 dias, porque para a gente poder equilibrar nossa vida, nós precisamos de várias quarentenas, tá? Então, nas primeiras quarentenas, eu ofereço esse acompanhamento pessoal, onde eu estou dia a dia dando exercícios, explicando mais acerca da benevolência e do adormecimento para aquelas pessoas que querem efetivamente ter essa relação com o duplo. E uma das coisas que a gente fala é a Eucaristia. A Eucaristia, ela tem mais... a tradução em latim, ela seria mais lógica com o que a gente chama de agradecimento, né? E não deveria ser como a igreja colocou que a gente só quem fez a primeira comunhão pode fazer a Eucaristia. A Eucaristia, então, na TDT, que é a teoria do desdobramento do espaço do tempo, ela é tida como um intercâmbio de potenciais benéficos. E você, através da Eucaristia, você se encontra com uma pessoa que tem, ao mesmo tempo, um pensamento benevolente também em direção a você. Vocês dois são capazes de se vacinar. Tudo aquilo que eu superei na minha vida, se eu faço uma Eucaristia com alguém, eu então intercambio esses potenciais e passo para ela todo o poder de superação. Ela não vai ter, por exemplo, no caso de uma doença que eu tive, essa pessoa não vai pegar essa doença. E vice-versa. Então, quando a gente vai às formações do Garnier, esse é o momento mais incrível, né? Que quando a gente vai lá pedir o autógrafo, porque todo mundo vai assim, né, para fazer a Eucaristia com ele, louquinho. E aquele olharzinho daquele senhorzinho é algo tão mágico, gente, que eu volto a repetir. Quem algum dia tiver a oportunidade de estar com esse homem, não existe preço que pague. É sensacional. E aí, a gente pode fazer a Eucaristia com qualquer pessoa. E eu, na Quarentena da Benevolência, falei para os mentorados, olha, comece a fazer, tem que testar, tem que começar a praticar. Por quê? Porque não adianta eu falar, vocês precisam utilizar na vida de vocês para que vocês comecem a ver a magia branca acontecer.
E aí, eu tive muitos feedbacks dos mentorados, que a coisa da Eucaristia funciona. Mas eu queria que, se você aceitar, Odete, que você desse a sua, contasse para eles como é que foi a sua experiência com a Eucaristia. Tá sem som. Ok? Então, Cris, posso sim. Tá sendo muito mágico fazer a Eucaristia na sala de aula com meus alunos. Então, eu já percebi que eles olham muito para mim. Então, é fácil de fazer a Eucaristia com eles, porque eles seguram o olhar, entendeu? E aí eu começo a fazer a benevolência. Nossa, como seu cabelo é lindo, é pretinho, cabelo liso, é encaracolado, e assim vai. E aí, eles que estavam agitados começam a ficar mais calmos. E até começam a sorrir para mim. E aí a aula flui numa tranquilidade que, nossa, eu estou amando. Eu estou fazendo em casa também, né, com a minha família, mas eu vejo que com os adultos tem mais resistência do que com as crianças. Os adultos, eles olham bem pouco nos olhos da gente, não olham muito. Porque eu não falei, nesse momento que a gente faz a Eucaristia, gente, para os outros também poderem fazer, a gente deve olhar bem no fundo dos olhos da pessoa, olhar bem de frente. Eu costumo, inclusive, dizer que não seria a Eucaristia necessariamente, mas a gente deve fazer o pensamento benevolente para qualquer pessoa. Então, comecem a provar, comecem a testar isso. Por exemplo, é muito fácil da gente testar com alguém que a gente não conhece. Você chegou numa repartição pública, ou você está no mercado, no supermercado, e a caixa está lá com a cara braba, ou você tem que resolver alguma coisa, você depende de uma outra pessoa, né? No momento que você estiver com ela e puder olhar nos olhos dela, faça o pensamento benevolente, vocês vão começar a ver como a energia que volta, como que as pessoas te atendem, como que as coisas vão se solucionando através disso. E se calhar da pessoa também ter o pensamento benevolente com você, uau! Aí a Eucaristia está feita. Então, assim, como a Odete falou, outra participante também da quarentena me comentou que o filho é sempre é, muito irritado com a mãe, não tem muita paciência com a mãe. E ela, essa semana, tentou fazer a Eucaristia com ele. E ela falou, me mandou um áudio falando que está surpreendida porque ele, por primeira vez, não foi agressivo com ela, escutou, porque ela me falou que ela é daquele tipo que ela entra no quarto dele e ele já, mãe, não sei o que e tal, né? E aí, quando ela entrou, ela foi logo no olho dele, fez o pensamento benevolente e ele não chiou. E ela falou: Eu estou impressionada. Então, gente, façam, façam para vocês começarem a ver. Isso é o que eu chamo de magia branca, ok? Isso Cris, aí Diga. e me trouxe também fazer a benevolência, né, a Eucaristia, me trouxe um estado de presença. Eu estou observando tudo ao meu redor. Eu achei isso máximo. Porque o que que acontece? A gente, quando a gente está nesse trabalho, por exemplo, que a gente está fazendo na quarentena, que qualquer um pode fazer sozinho também, né, gente? Só que é mais difícil, né? Como eu já trilhei esse caminho, eu suponho que eu facilito as coisas. Mas o que que é importante para que eu esteja em um estado de benevolência, né? Porque não existe um estado, mas alerta, eu preciso conhecer a minha mente. Eu preciso conhecer os meus padrões de pensamento, preciso estar atenta. E aí, nesses 40 dias que a gente está trabalhando, está sendo muito intenso. Tanto que uma das pessoas também me falou, Cris, eu não teria me dado essa oportunidade de parar para olhar o que eu estou pensando. Por quê? Eu costumo dizer que quando
a gente tem uma mente extraordinária a partir do momento em que a nossa mente pensa no que pensa. Então, se eu não sou capaz de hackear o meu sistema de pensamentos, eu tampouco sou capaz de controlar aquilo que me é sugerido pelo futuro. Não sei se todos já sabem, mas né, a nossa mente ela não produz pensamentos, todos os pensamentos são sugestões do futuro, e a gente precisa saber selecionar aquilo que fica e aquilo que vai. Né? E aí onde está a nossa escolha entre a benevolência e a malevolência, e também é aí onde reside o nosso livre-arbítrio. Então, Cris, sobre a Eucaristia e o pensamento benevolente mesmo, né? Não dá para explicar, eu acho que é só sentir mesmo, é muito mágico. É muito mágico quando você... Com um estranho é mais ainda, porque é uma pessoa que né, você nunca viu, e, enfim, eu acho mais difícil, assim, a conexão, acho mais difícil, só que é como se fosse mais forte, assim, mais verdadeiro, não sei explicar, mas mexe muito, sabe? A gente sente que o outro sentiu, que o outro recebeu, né? Isso é muito mágico. E em casa, com a minha filha, então, sempre funciona, sempre, sempre, sempre. E é perfeito, assim, chega a arrepiar, meu Deus, como assim? Uma coisa simples, né, entre aspas, e você sabe que a pessoa sentiu, mesmo sem ela saber, sem ela nem imaginar o que está passando ali na sua cabeça. É muito mágico. Porque a energia é automática, gente. A gente está 24 horas por dia enviando e recebendo informação. Enviando e recebendo informação. Então, a gente, quando passa a ser consciente disso, óbvio que a gente vai trabalhar a nosso favor, né? E não de forma ruim. O Leonei diz: essa Eucaristia é olhar e pensar com benevolência para alguém ou grupo de pessoas? Não, grupo não, tá? É para uma pessoa. É o pensamento benevolente, só que a Eucaristia é o pensamento benevolente mais o olhar no olho da pessoa, né? Entendendo que o pensamento benevolente, gente, é aquele pensamento que, se a pessoa pudesse ouvir, ela se alegraria daquilo que eu estou pensando. E eu preciso ser honesto, eu preciso ser íntegro. Não dá para eu fazer um pensamento benevolente. Vamos supor que a Eliane tem o cabelo cor vermelho e eu acho horroroso, mas como ela está na minha frente, eu tenho que fazer um pensamento benevolente, ou ela me foi sugerida na minha mente, eu vou falar: nossa, a Eliane tem um cabelo lindo. Não vou ser íntegra. E a gente precisa ser íntegro com aquilo que a gente pensa, tá? Com aquilo que a gente age, com todos os demais, mas tudo começa no pensamento, ok? Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir agora para dúvidas. O pessoal que está aí na mentoria, que já começou a estudar também, podem ir colocando as perguntas de vocês. Quem está chegando, primeiro é só abrir o áudio e vamos falando. A gente, então, finaliza. No dia 20, a gente começa o outro livro.